Ontem eu estava no evento Os Códigos do Trade, do Paulinho Lima, e ele tocou num assunto que eu gosto muito. Por que que eu gosto muito desse assunto? Porque constantemente eu sou questionado disso, acredito que ele também, que é a seguinte coisa: você, Amazonas, vive exclusivamente de trade? Por que que geralmente esse é o questionamento das pessoas? Obviamente, por eu oferecer acompanhamento, mentorias, aulas, cursos e treinamentos, a pessoa quer saber se eu tenho competência, de fato, de extrair dinheiro do mercado e se essa habilidade que eu tenho é a única forma de geração de receita que eu tenho, meio que para tentar justificar de fato se eu sou digno, né, da confiança que a pessoa deposita sobre mim como mentor. E eu entendo essa preocupação, mas eu tenho medo de muitas vezes disso ficar enraizado na cabeça das pessoas, dos alunos, de uma forma que elas acreditem que elas não devem exercer nenhuma outra atividade além do trade. E eu falo isso porque quem já ouviu a minha história de evolução no mercado financeiro, como eu vim aqui para São Paulo, como que eu saí de Manaus, como que eu me tornei um analista certificado, há quanto tempo que eu já opero na bolsa, ações, futuros, etc. Quem já conhece um pouco lembra é, de que houve um momento em que eu te pedi demissão do meu trabalho. Eu trabalhava ali numa concessionária da Honda, eu era supervisor de oficina, e paralelamente a isso, eu investia na bolsa de valores. E o que acontece é que quando eu pedi demissão para trabalhar somente com o mercado financeiro, eu entendi que para eu me tornar um trader profissional, essa precisava ser a única fonte de renda que eu tinha. Ou seja, eu não podia fazer mais nada além de negociar na bolsa de valores. E nos primeiros meses foi muito legal, gostei bastante porque eu estava 100% dedicado àquilo, certo? Mas eu ainda tinha muita coisa a aprender, eu ainda estava engatinhando em muitos assuntos, em muitos aspectos. E aí o que acontece é que chegou o momento de maturidade do mercado em que eu percebi que eu não era obrigado a ficar do começo até o final do pregão negociando na bolsa de valores. E muitas vezes eu ou alcançava o meu limite de loss ou batia a minha meta cedo no dia, principalmente porque no fuso horário de Manaus a bolsa começa uma hora mais cedo, né? Por causa do fuso horário. Então, pô, a bolsa abria de futuros 8 horas da manhã, às vezes 9, 10 eu já não tinha mais nada para fazer. E na minha cabeça, todo o resto do meu tempo deveria ser dedicado a lazer ou beleza, ler o livro, estudar, fazer algum curso para estudar, mas eu sentia que eu tinha uma barreira para otimizar esse tempo extra, digamos assim, para geração de riqueza. Parece que era errado eu me nomear trader e ter outra fonte de renda. E eu por muito tempo segui nessa linha de raciocínio e eu pensei, não, eu sou trader. E nesse momento, nessa altura do campeonato em que eu tinha pedido demissão do trabalho, eu já tinha resultados consistentes, eu já dominava o mercado financeiro, bem menos do que eu domino hoje, posso falar com tranquilidade isso, mas eu já tinha muita confiança das minhas operações e dos meus resultados. E então eu me via com esse bloqueio mental. E nesse treinamento do Paulinho, eu fui abordado por alguns alunos que já me conheciam, que me acompanhavam, e esse questionamento ele sempre vinha, né? E a minha preocupação é que esse questionamento vinha de uma forma assim: eu quero largar o meu emprego. Aí falava assim: eu gosto do meu trabalho, eu gosto do que eu faço, mas eu quero ser só trader, eu quero ter só essa fonte de renda. E muitas vezes, tá?
quando você está tendo resultados positivos enquanto você trabalha, eu tenho uma profissão, estou fazendo de forma híbrida, eu sou autônomo como trader e autônomo à tarde, eu exerço uma outra atividade. Muitas vezes você opera bem, você negocia bem na bolsa de valores, exatamente porque você não tem essa pressão psicológica da obrigação de gerar a sua riqueza, gerar a sua receita mensal obrigatória para pagar as suas contas e, enfim, crescer financeiramente. Você não tem essa obrigação do trade. A partir do momento que você, e aconteceu comigo, tá? A partir do momento que eu pedi demissão no meu trabalho, saí da casa dos meus pais e eu vi que a bolsa estava me dando muito dinheiro, e eu fui morar sozinho, eu mudei de cidade, larguei o emprego, viajei o mundo, eu senti um peso nas costas muito grande da dessa pressão de, se o trade não me der o dinheiro que eu preciso para pagar as contas, eu vou ter que tirar esse dinheiro de algum outro lugar. E essa pressão no dia a dia do trader atrapalha muito. Isso pode te prejudicar de várias formas. E me prejudicou, a minha performance foi muito abalada nesse momento. E foi quando eu comecei a criar um pouco dessa maturidade de, eu não sou obrigado a ter uma única fonte de renda. Tanto que, se você conversar com outros empresários, com outras pessoas que não falam exclusivamente de trade, mas falam sobre riqueza, sobre geração de patrimônio, né? Geralmente essa é uma orientação que você recebe. Você não precisa ter somente uma fonte de renda. E eu não conheço hoje nenhuma pessoa, trader, que negocia no mercado financeiro, que vive exclusivamente e unicamente dos ganhos de day trade. Porque, por exemplo, eu, na minha época, que eu comecei a fazer day trade, eu já ganhava dinheiro com o mercado de ações. E depois que eu comecei a ganhar dinheiro com o mercado de ações, eu comecei a ganhar dinheiro também com day trade, eu comecei a estudar opções, eu comecei a usar as opções a favor da minha carteira de ações. Depois eu comecei a conhecer meus fundos imobiliários. E aí eu percebi que, mesmo fazendo isso, me sobrava muito tempo e eu conseguia monetizar esse meu tempo de outras formas. E uma solução para não sair do mercado financeiro, porque é algo que eu amo fazer, é algo que eu gosto, eu quero respirar, e eu respiro o mercado financeiro todos os dias, foi quando eu comecei a considerar isso em 2020. 2020 eu já tinha ali uns 7 anos de mercado. Foi aí que eu comecei a considerar ensinar as pessoas a negociar na bolsa. Muitos amigos, sempre é assim que começa. Você que está aqui, por mais iniciante que você seja, provavelmente você sabe muito mais do que alguns familiares e amigos. Então você já deve ser questionado, né? Pô, me ensina como que faz? Porque a pessoa que está no estágio zero, ela aceita essa ajuda, ela aceita essa orientação de qualquer pessoa, né? Principalmente de uma pessoa que ela confia e ela conhece. E eu era muito abordado pelos meus amigos, familiares, etc. E eu pensei, bom, eu sei que existe uma possibilidade de eu também crescer financeiramente com o meu tempo dessa forma. E eu comecei a montar uma estrutura pessoal, profissional, em que eu continuasse negociando na bolsa de valores, em que eu não tirasse meu dinheiro das minhas ações, em que isso não me prejudicasse, porque eu não queria e não sou aquela pessoa que fala bem do mercado financeiro, fala bem do mercado de ações, diz que existem muitas oportunidades e eu não surfo isso. Então isso era uma coisa que eu queria e quero e fujo disso constantemente. Por isso que eu tenho minha carteira de ações. Eu tenho algumas ações que eu não posso passar recomendação justamente pelo CNPI. Índice dólar eu passo recomendação, então eu não faço day trade em índice dólar na B3, eu opero Nasdaq, ouro, euro no exterior. Por isso que eu não passo recomendação direta desses ativos. Então, assim, eu continuo fazendo minhas operações, eu continuo na bolsa de valores, eu continuo com meus resultados, mas eu consegui otimizar o meu tempo de uma forma em que, quando eu não estou ganhando dinheiro com as minhas operações na bolsa de valores, eu estou otimizando o meu tempo de uma forma em que eu ganho dinheiro com outras frentes. Eu fiquei uns 2 anos com uma empresa em Manaus, que eu entrei de sociedade, de reforço escolar, então eu conseguia gerar uma riqueza para mim através da minha participação nela. Hoje em dia eu não tenho mais participação, mas foi um momento em que eu dividi um pouco da minha atenção e energia para transformar em riqueza. E hoje eu sou sócio da Top Game, a gente tem várias frentes, né? Não somente de treinamentos, tá? Mas de várias outras formas. Acho que não é o caso de dissecar o nosso modelo de negócio aqui, acho que não para esse vídeo, mas é uma empresa
que eu consigo conciliar com as minhas operações na Bolsa de Valores, ela não impede, de certa forma, que eu monitore meu patrimônio pessoal, que eu faça minhas operações pessoais. Muito pelo contrário, né? A Top Game, ela acaba instigando a gente cada vez mais a aproveitar o máximo de oportunidades possíveis, porque a gente está sempre debatendo de mercado. Óbvio que eu, como analista, tenho as minhas limitações legais, mas esse é um assunto que eu queria trazer, tá? Porque às vezes você que está aí como iniciante, você pensa: pô, eu gosto do meu trabalho, ele me traz segurança. Eu sou um servidor público que o meu trabalho não me desgasta absurdamente. Pô, gostaria de viver na praia, nossa, só curtindo? Sim. Mas você tem que entender que muitas vezes ter essa segurança melhora muito a sua performance na Bolsa de Valores. Melhora demais. Então, não estou falando aqui, não estou querendo te desmotivar a largar seu emprego, não é isso. Se você está infeliz, você tem que buscar o que vai te trazer felicidade. Mas tem que entender que, na maioria das vezes, você não precisa que o trade seja a sua única fonte de renda para você se considerar um trader profissional. Isso é algo que me preocupa muito, porque eu sei da importância de você ter outras fontes de renda, outras fontes de receita, tá? Então, esse é um vídeo um pouco diferente. Até aproveitar que tô acabando aqui o que eu queria conversar com vocês, porque eu estou de mudança. Eu tô aqui num novo apartamento. Peguei um cantinho aqui num bangalô para conversar com vocês. E eu não tô com meu escritório ainda, meu computador não tá montado. Tem algumas coisinhas que faltam terminar para mostrar meu novo cenário, meu novo escritório, nova produção para vocês. Então eu tô gravando pelo meu celular, tô há quase 12, 13 minutos aqui segurando ele, meu ombro tá queimando. Então provavelmente meus próximos vídeos vai ser mais nesse modelo de debate, tá? Bate-papo, resenha. Então já deixa aqui nos comentários que outro papo você gostaria que a gente batesse aqui, que a gente conversasse. E aí a gente vem construindo os próximos vídeos do canal nessa linha, nessa orientação desse modelo, desse bate-papo aqui, nesse céu lindo de São Paulo. Dia maravilhoso aqui, tá friozinho, tá com sol. Fechou? Então, se você gostou desse assunto, se você gostou dessa conversa, se inscreve no meu canal, deixa o like e comenta aqui o que você gostaria de ver aqui de conteúdo também. Fechou? Valeu, um abraço, tchau, tchau.